Vem de Cabo Verde, nós temos que venham e barco e Kwanza. Vem de Cabo Verde há 47. Bem de 20 anos. Hoje já tem 91 anos. Nós vemos com o contrato assinado de 3 anos. Acabar e embora. Raça é quebra-cacau, cabina. Quebra-cacau, cabina. Quebra-cacau, cabina. Desde 47 eu estou aqui a trabalhar. Tempo de 47. Era muito perigoso, porrada era demais. Aquele tempo era tempo de ordem. Se a gente não cumpria, a gente não vivia mesmo. A facada terminou diretamente em 56. 56 já não havia aquele castigo no mato. Fim de semana. Toque tudo sítio, lá de cima lá. Tem toque de Moçambique, tem toque de Tonga, tem a harmônica, Funaná de Cabo Verde, cada qual dança dele. Tocava-se coladeiras, funanás e organizavam-se serenatas de mornas. A morna enamorava os corações, despertava sentimentos que faziam verter lágrimas de saudades da terra longe. Aos domingos, o badalar do sino mais suave do que os dos outros dias da semana anunciava a celebração que é feita no altar pelo Ministério do Padre. Neste dia podemos render homenagem àqueles que durante mais de um século deram a vida por esta nação, por este país. Vieram contratados, esperando que a sua vida melhorasse. O que é certo é que trabalharam, deram o seu sangue, outros foram maltratados. Homenageamos os nossos heróis da nação e esquecemos também essa gente que eu considero grandes heróis de São Tomé e Príncipe. Naquele tempo é trabalho, é chuva, é vento, é tudo, tem que ir vai dentro dele. De assina de cacau, é capina. Tá capina sobre sabada. Quando a gente tá capinar, é com fome, é com sede e tudo. O trabalho era um bocado duro, mas, pela graça de Deus, aguenta tudo. Passamos por sacrifício de trabalho, mas graças a Deus cumprimos tudo e ainda estamos vivos. Com o desenvolver da melhoria das condições, no sábado já iam para casa mais cedo, sino obrigatório às 8 horas, o recolher obrigatório, mas que o recolher podia ser mais tarde. Os angolanos organizavam sempre lá no terreiro as cuitas, em que quase todos já juntavam ali à volta do fogo, do batuque e dançavam alegremente. Era uma coisa delirante. O fim de semana era outra coisa. Dormiam mais tarde, mais alegres, cansados, mas cansados com estes momentos que eram agradáveis. Agora, antes desse tempo, não tinham estes momentos agradáveis, não é? Portanto, era só trabalho de semana a semana, sábado, domingo, o que era uma coisa terrível. Sábado a gente trabalha todo dia. Domingo de manhã a gente tinha um trabalho para fazer. Ou capim de vôlei, a coisa, o capim de porco. Ninguém trabalhava até 6h30, a gente sai daqui 5h30, forma, dá capim, vai capinar aqui no roda aqui até 10 horas. A terra é da cor avermelhada e amarela, gorda como greda forte, pelo muito orvalho que cai todas as noites, continuamente, não se desfaz em pó, mas fica com cera branda e por isso produz bem quando se lhe planta. A
a análise da situação económica de São Tomé e Príncipe, desde o seu achamento até aos dias de hoje, permite distinguir vários ciclos. O primeiro ciclo econômico se fez na base da produção do açúcar. Dava-se bem em São Tomé e Príncipe, embora a produção do açúcar não tenha sido uma produção, uma indústria muito desenvolvida, porque pelo excesso de umidade que existe nas ilhas, o açúcar dificilmente se torna sólido. Ele tinha tendência de ser sempre muito pastoso. Nos finais do século XVII começamos a ver o açúcar de São Tomé a ser bastante contestado na Europa e vamos conhecer o seu declínio mais ou menos nessa altura, aliás, com a revolta dos escravos que destroem os engenhos, que obviamente são um atraso para esta produção. Durante os séculos XVII e XVIII, depois do declínio da indústria açucareira, as ilhas de São Tomé e Príncipe foram o ponto de passagem dos navios que demandavam o Atlântico Sul a caminho de Índia e das Américas. Neste período, o arquipélago tornou-se num importante entreposto de escravos. Era comércio que se fazia essencialmente com o Golfo da Guiné, em que São Tomé era a sede para o reino, para o pagamento dos direitos, dos meios direitos. Portanto, todos os escravos saídos da costa passavam por São Tomé e Príncipe e pagavam meios direitos, e depois pagavam os restantes meios direitos no Brasil. E repare que o tráfico de escravos que passavam por São Tomé e Príncipe não era só o tráfico português. Na altura passavam por aqui navios ingleses, franceses, dinamarqueses, holandeses, espanhóis, portanto quase toda a Europa que fazia o comércio de escravos passava por São Tomé para a compra de produtos hortícolas e água, abastecimento de água. Portanto havia um grande movimento de navios navios traficantes que passavam por aqui. Era o sítio de engorda, onde eles vinham alimentar-se de boas hortaliças, diziam as fontes de boas águas, de cura de diversas doenças para seguir em viagem. O ponto ciclo, digamos, ele termina nos finais do século XVIII, porque a partir do século XIX inicia-se um outro ciclo, isto é, o ciclo das culturas do café e do cacau. E então começa a haver um refluxo de antigos colonos que tinham abandonado as ilhas nos séculos XVII e XVIII e regressa a São Tomé para montar as grandes empresas do século XIX, com produções de café primeiro e depois do cacau. Devido à conjuntura política internacional, que era cada vez mais hostil ao tráfico, por decreto de 25 de fevereiro de 1869, a escravatura foi abolida. Os roceiros que nesta altura estavam a construir as grandes plantações de café e cacau em São Tomé e Príncipe foram obrigados a procurar mão de obra fora do arquipélago, já que uma parte dos recém-emancipados se recusou a trabalhar para os ex-senhores e os nativos nunca aceitaram trabalhar nas roças. Nesses termos, cria-se uma instituição, a Curadoria Geral dos Serviçais e Colonos, que é uma instituição jurídica criada no sentido de fazer a gestão dos novos parâmetros do trabalho estabelecido em São Tomé e Príncipe. Cria-se então os serviçais, uma categoria, e cria-se os colonos. Numa primeira fase, a mão de obra foi recrutada em Angola, depois em Cabo Verde e Moçambique. O angolano vinha com contrato por 4 anos. O moçambicano vinha com contrato por 3 anos. O cabo-verdiano vinha com contrato por 2 anos.
Em 1940, as dificuldades de recrutamento em Angola e Moçambique fizeram aumentar a importação de trabalhadores cabo-verdianos, que em 1950 representam 30% da mão de obra nas plantações de São Tomé e Príncipe. Houve uma altura em que moçambicanos e angolanos deixaram de vir mesmo. Cabo-verdianos continuaram já nos últimos tempos. Embora eles viessem no início do século XX para São Tomé, mas é nos anos 40, por causa da questão da fome, é que, de facto, eles vêm aos montes. Eles tinham um tratamento ligeiramente diferenciado quando comparado com trabalhadores vindos de Angola e de Moçambique. Portanto, para já, vieram em épocas muito mais recentes e contratados de forma diferenciada, porque eles não eram angariados e apanhados e atirados para São Tomé e Príncipe. Havia negociações contratuais para que viessem para aqui. Estima-se que cerca de 12 mil cabo-verdianos, sobretudo das ilhas de Santiago, São Nicolau, Santo Antão e Fogo, terão partido para as roças de São Tomé e Príncipe. Eu venho de São Tomé 2 de julho de 1953. Sou de Praia Cabo Verde, freguesia Santiago, Pedra Baliza. 78 anos, que tem 78 anos. Vim de Cabo Verde em 1970. 17 anos que vem. Bem canto, bem ainda. Minha mãe que crepa bem, porque minha mãe gosta, porque minha mãe que tinha filho, tio, sou nós eram casados. Eu vim criança, eu vim na 47. Eu via lá uma coisa, tinha na Santa Margarida. De lá foi para Cabo Verde. Quando foi para Cabo Verde, eu tinha 18 anos. Eu sabia tudo disso. Eu, mais parte, criou nessa terra. Foi com 18 anos. Que foi que veio agora em 63, que veio com 23 anos. Bem, Santo Tomé 2 vezes. 47, bem com minha mãe, bem com minha pai. Minha pai mora de 6 meses. Contrato o tempo era 2 anos. Minha era atriz. Não está loucura aí. Bem com mãe, bem com pai. Pai morreu. Meu pai morreu com 30 anos, 47 bem com 7. Vai para cá ver com 10, entraram 11. 59 bem outra vez. O papel que custava, que nós vinha da nossa terra para São Tomé com alojamento em tudo, cama e mesa. Cama e mesa, sim, é verdade, 2 sacos, com um bocadinho de palha de bananeira, é que era a nossa estadia. Luz é candeeiro de azeite. Mas o papel de contrato estive a custar que nós vinha ganhar um dinheiro e alojamento de cama e mesa, e já todo o povo do mundo já sabe o que é alojamento de cama e mesa, não é? Você contrato, deu avanço. Era 200, 300, até 300 avanço. Se não, deu avanço. Foi para o barracão, esperar barco. Quando chega ali, para ir a São Tomé.